Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque cada vez vem gente mais power ainda, né, Bebel? Exato, nosso convidado de hoje é muito especial, né, Che? Muito especial. Inclusive, Bebel, eu sei que ele é um alfaiate, assim, tão maravilhoso que já tá mandando ver no mundo inteiro, principalmente em Hollywood. Sério, eu fiquei sabendo que ele é uruguaio, mas é apaixonado pelo Brasil. Exato, tá levando a bandeira do Brasil ao mundo afora. E assim, veste não só grandes celebridades, mas galera do escritório, todo mundo que gosta de uma boa alfaiataria. Ai, Quem é ele? Chique. Bem-vindo ao PowerCast, Maurício Placeri. Uhul, bem-vindo, Maurício. Muitas graças, obrigado pelo convite para mim e para nós da Maurício Placeres, porque por mais que a empresa leva o meu nome, nós somos uma equipe e sem eles a gente não é nada, né? Nós não somos nada. Muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês e contar um pouquinho da história, do que a gente pensa sobre alfaiataria, elegância, etiqueta e tudo mais. Eu sei que ele é muito badalado e a gente ama um terno maravilhoso. Eu quero fazer até umas perguntas. Fácil, né? Já pode fazer. Maurício, vou começar. Como que você entrou por esse universo, né? Empreendendo com alfaiataria, e por que você começou fazendo no Rio Grande do Sul? Então, bom, sou uruguaio, mas aos 5, 6 anos, minha família foi pro Rio Grande do Sul e meu pai já trabalhava com esse setor. Ele trabalha até hoje, na verdade, com isso. E eu fui crescendo dentro de fábricas de roupa, de alfaiataria, a maioria. E bom, eu, sem querer, eu fui crescendo e aprendendo algumas coisas, né? Chegou um momento onde eu decidi minha profissão, eu me formei em publicidade na SPM em Porto Alegre. Comecei a trabalhar como planner da EBDO no Uruguai. Então, era uma profissão legal. Minhas ideias elas funcionavam bem, eu estava focado em marketing de guerrilha e soluções alternativas, que é uma das coisas que eu faço hoje na minha empresa também, e é o que nos leva a atingir destinos únicos e histórias únicas. E aí eu percebi que o teto da minha carreira ou da minha vida ia ser muito, muito curto. Então eu disse, bom, eu já fazia algumas coisas, já tinha algumas ideias e mandava para a fábrica do meu pai para fazer. As pessoas me perguntavam, onde é que conseguiu isso aí, como é que fez aquela roupa, onde comprou. Eu disse, não, são ideias minhas que eu vou executando. E aí em um momento eu percebi, eu acho que tem uma brecha de pessoas que não estão sendo entendidas e que não têm onde comprar roupa. E nisso eu larguei tudo, a publicidade no Uruguai, morava em Pocitos, ia caminhando para a agência, tinha um cargo legal. Larguei tudo, voltei para Porto Alegre, abri a empresa junto com o Sebrae e, sei lá, em 2 dias eu tinha meu CNPJ, fui no banco, abri uma conta no banco e comecei a fazer a empresa. Nisso ela foi crescendo e hoje nós somos um dos líderes aí do Brasil em etiqueta e personalidade. Então, fora que a gente tem hoje 2 publicitários nessa mesa, é verdade, Vai estar power hoje. Mas conta pra gente, esse universo, você sempre foi encantado por esse universo do luxo? Como que você mergulhou nisso para se especializar cada vez mais? Surge de várias coisas. A minha formação em si vem muito por parte do meu pai, porque ali eu aprendi muita coisa e muita técnica de se vestir bem. E depois é que, como eu sou uruguaio, uma grande parte dos colégios no Uruguai, eles têm como uniforme o traje, né? Eu ia para a escola de traje e gravata. Tinha que fazer o nó da gravata de manhã. Até uma das coisas engraçadas é que até os 12 anos eu não fazia nó de gravata. Daí eu falei, meu pai fazia pra mim, eu ia pra escola com a gravata, chegava da escola, tirava tudo, e depois no outro dia de manhã meu pai tinha que fazer um nó de novo. Até que um dia ele disse, olha só, vou te ensinar e é você que vai fazer daqui pra frente. Daí me mostrou como é que era na perna. Até hoje eu faço o nó da gravata na perna, não faço no pescoço. Aí já vai colocando. E depois já coloco aqui, pros meus clientes também a gente faz assim. Então eu aprendi várias coisas pela cultura que a gente tinha do colégio. Se tava com o sapato sujo, não entrava. Se tava com a camisa para fora da calça, não entrava. Então várias dessas coisas me levaram para uma área cultural que eu era um dos poucos que gostava de estar correto, de estar certo, estar bem vestido e tal. E isso, quando eu decidi ter a marca, tudo aquilo lá que eu tive como aprendizado da escola, eu usei para o meu lado profissional de vestir pessoas do jeito correto. E aí foi crescendo, depois comecei a vestir uma pessoa, outra. Eu sempre foquei em melhorar o meu processo e entregar um produto melhor. O que muitas vezes quer dizer lucrar menos, né? Esse até foi uma das coisas que eu percebi em uma palestra que eu tive, que eu percebi isso no meio da palestra, tá? Eu estava dando a palestra
Por que você tem tal coisa? Eu disse, não, porque no momento em que eu tinha 2 fornecedores, eu escolhi o melhor, só que o melhor me custava 3 vezes mais do que o outro. E naquele momento eu não pensei que eu ia lucrar menos, eu só pensei que eu ia entregar a melhor solução. E nesse momento eu percebi, não, eu quero melhorar meu produto, eu quero entregar algo melhor e eu quero me distanciar da minha concorrência ao ponto de que se alguém quer atingir o que eu tenho, é difícil, não consegue de um dia para o outro. Tem que fazer todos esses passos. Então isso te aproxima ao luxo, te aproxima à perfeição e te aproxima aos clientes que desejam perfeição e bom atendimento, que são os mais difíceis, eu coloco entre cominchas, porque na verdade a dificuldade é que nos leva à superação. Então se a pessoa me gera um obstáculo, eu vou aprender para poder passar esse obstáculo e através desse obstáculo eu tenho um resultado melhor. Então por aí me introduziu no mercado de luxo, onde depois terminei desenhando alguns tecidos para Saint Laurent e para Celine, por exemplo, também, que isso agora a gente pode contar, mas até uns anos atrás, por contrato, era sigilo absoluto, porque eles guardam os fornecedores as 7 chaves e ninguém pode falar nada. Que legal. Mas por aí começou e tem várias outras coisas no caminho. Demais. Não, a gente vai ter milhões de perguntas, quer saber né? tudo. Exato. Eu quero até perguntar, como que é feita as escolhas dos tecidos, né? Porque a gente tá num país tropical. Sim. Mesmo que tem alguns países da Europa que quando é calor é muito quente, né? As pessoas gostam de usar o terno mesmo assim, né? Você vê na rua, né? E a gente tem vários amigos que ficam reclamando sempre, né? Ah, tá muito quente aqui em São Paulo. Isso que São Paulo faz uma temperatura até boa, né? Que muda de várias estações. Sim. Mas como que você adequa a galera que compra no Rio de Janeiro ou em lugares que são super quentes o tempo inteiro? Por mais que dentro dos lugares, dos ambientes são mais, são super com ar-condicionado e climatizados, mas como que você entende o seu cliente? Isso parte por um dos nossos estudos de etiqueta, na verdade, que tem 2 ramificações dessa área. A primeira é respeitar o ambiente e os anfitriões. Não é você que manda, é o ambiente ou o anfitrião. Se você é um anfitrião, é você que manda. Mas em todos os outros lugares, não. Então, muitas das vezes, e acontece muito nessas latitudes latino-americanas, a gente se coloca na frente de tudo. E o egoísmo vem na frente de tudo e todos. Então, não, eu quero estar confortável, mas peraí, você não está indo num lugar onde o seu conforto é o primeiro na lista das prioridades. A lista das prioridades é dada pelos anfitriões ou pelo ambiente. Então, se você segue o ambiente ou os anfitriões, você vai ter que se adequar ao que precisa ser vestido. Isso acontece nos ambientes de trabalho, nos eventos, nas festas, em todos os outros ambientes onde tem pessoas. Muitas vezes a gente começa por ali, dizendo, tem facilidades e tem limitações. Você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. A gente tenta e está conseguindo aos poucos modificar um pouco essa percepção de eu, para dizer, não, é mais gentil olhar os outros e criar uma régua de igualdade, né, de convivência, onde todo mundo está igual porque todo mundo está seguindo uma regra, né? Aqui no Brasil existe uma grande possibilidade de uso de tecidos finos porque tem uma série de lãs frias, finas, que não geram calor. Só que existe aquela questão do conforto, né? A pessoa já chegar no ambiente, colocar o paletó e colocar na cadeira, que é um sinal de falta de respeito com quem é o líder ou o proprietário do ambiente ou o anfitrião que te convidou para aquela mesa. Porque muitas vezes a gente só de camisa mostra informalidade, né? E muitas vezes a gente quer mostrar formalidade. E a formalidade se apresenta através de respeito. São assuntos... Não, a gente adora, legal, é muito legal. São complexos, mas são simples, né? A igualdade se traz através dos padrões e o respeito de regras. E as pessoas acham que é o contrário, que a liberdade é através da liberdade, e eu posso decidir o que eu quiser. Não, porque as suas decisões podem afetar outras pessoas. Sim. E Maurício, o que você diria que são os diferenciais da sua marca para as outras marcas do mercado de alfaiate, principalmente? Assim, imagino que seja desde o atendimento até a entrega, mas se você puder dar uma pincelada em cada coisa, principalmente no produto final, qual que é a diferença para quem tá de casa e não entende muito? Certo. Eu falo muito rápido, tá? Se estou falando muito rápido, ótimo. Fica tranquilo. Me pausem, porque eu às vezes engato uma coisa, às vezes sai uma palavra em espanhol no meio também. Adoro, pode ir. Não tem problema. Então, a nossa grande diferença hoje é que somos a única alfaiataria especializada em etiqueta e estuda a personalidade. A gente estuda literalmente psicologia e personalidade humana para poder dar soluções.
Então, o nosso diferencial começa lá no início. Quando a gente senta com o cliente, a gente já percebe certas coisas, começa a ver referências da pessoa, entende quais são as razões dessa referência existir. Se elas vão pelos egos ou vão pelos medos, ou vão por que coisa, né? Olha que significativo isso. Porque Bacana. através disso é o que a gente representa. Ou a gente tem medo de ser julgado, ou a gente quer ostentar qualquer coisa. Então, quando a gente consegue perceber essas mensagens dentro dos nossos clientes, a gente já começa a sugerir uma coisa ou deixar de sugerir outra, né? Então, ao entender um pouco a personalidade, o que acontece é a gente constrói uma solução que ela nunca é falha, ela nunca erra. A gente não tem nenhum caso de algum cliente que no final foi se vestir e disse, não era o que eu queria. Não existe. Porque é uma construção a partir da personalidade, das informações, e é uma troca. A gente acha muitas informações dentro do bate-papo que a gente tem que vão servir para a solução que a pessoa precisa. Muitas vezes, diz, eu adoro a cor tal, mas a pessoa talvez não adore aquela cor. Ela gostou de ver aquela cor em tal pessoa e por ela admirar aquela pessoa por outra razão, ela diz que gosta daquela cor. Então a gente desconstrói tudo isso e diz, não, aquela cor não serve para você. É isso aqui, olha só como você fica melhor com isso, olha só como fica melhor daquele jeito. Mas é que eu gosto daquele detalhe. Eu digo, mas por que você gosta daquele detalhe? Porque aquela pessoa usou. Você não gosta do detalhe, gosta da pessoa. Você quer participar ou sentir em algum momento o que é ser aquela pessoa. Então tá errado, a escolha parte por um momento errado. Então, iniciando por ali, a gente começa a escolher... porque hoje mais ou menos 60% do nosso mercado é relacionado a casamentos, seja noivo, pais dos noivos, padrinhos, convidados, então é 60% do mercado. O resto são a maioria desses 60 que estão voltando porque foram bem atendidos e satisfeitos, então a gente complementa esse 100%. Então, por exemplo, a gente com um noivo, a gente pergunta, em primeiro lugar, onde é o evento, que horas, que cores eles gostam, que cores não, quem são as referências de personalidade que ele tem, podem ser fotos ou o que seja, e a partir de tudo isso a gente pega isso e começa a conclusão. Beleza, é às 3 da tarde em Portugal, um lugar verde que tem pedra e é um castelo de não sei o quê. Beleza, então a gente pega toda essa informação, então a tua referência de vestir de preto, com um sapato preto, uma gravata não sei o que, não, já não serve, isso aí não serve. Então, para esse ambiente você precisa estar ou com um marinho noite, um colete claro, talvez um paletó com cauda ou uma jaqueta, se for mais... a jaqueta que eu digo é o jacket curto, porque tem a ver com a cerimônia que você está montando. Mas eu quero ir de fraque. Mas eu, como é que você está pedindo os convidados para irem? É normal, então você estava fantasiado de fraque e não está vestido de fraque. Porque é um evento de fraque, requer outra decoração, outros convidados, outra cerimônia, outra milhares de coisas. Então, hoje o nosso diferencial parte por essa parte de informação, de definição de estratégias para soluções, tendo em base a informação real e o nosso conhecimento na área. Então, a partir disso, escolhemos o ambiente, tem o lugar, a gente dá soluções em relação à estética, e aí é a troca de gostei disso, não gostei daquilo, só que todas as opções que a gente já deu, a gente já sabe que todas funcionam. Então ali parte para a escolha dos clientes. E depois vem a outra parte que são as medidas, as provas que a gente faz. Hoje a gente está até criando um novo processo onde tem provas infinitas, né? Porque o que a gente busca é o detalhe do detalhe do detalhe. Que são as coisas que quando você olha duas pessoas, você diz, aquele está muito melhor vestido que aquele lá. Por que? Não sei. Mas sua cabeça já fez todo o cálculo. E a maioria desses cálculos são matemáticos, que também faz parte do outro diferencial que a gente tem, que a gente entende muito de matemática e física, e faz com que, sei lá, se tem alguma coisa está estranha no peito da pessoa, e na verdade é uma coisa nas costas. Só que tem uma linha que puxa para trás e você só vê o erro na frente, porque nas costas está sendo puxado. Então é uma linha imaginária que Adorando curiosidades. Não, e aqui, eu tô só vendo ele vestido, eu tô assim... Exatamente, olhando... Não, fora que esse terno é maravilhoso, né? Maurício, você falou dos processos que vocês foram adaptando, né? Desde o início que foi mudando. Quando você entendeu
que você começou sua empresa, apesar que você já tinha seu pai como uma grande referência, Sim. né, que já sabia várias coisas, mas quando você começou a sua marca, a sua empresa, que você começou a montar cada processo, como que você começou a entender o que precisava dentro dela? Isso no começo é até uma coisa que é meio eterna, porque a gente, ao melhorar toda hora tem novos processos e tem que se atualizar processos, né? Chegou um momento que eu disse, tá, a gente sabe o que a gente tem que oferecer, a gente tem clareza do que quer entregar, e dentro desse processo eu comecei a ver, eu quero receber as pessoas com café italiano e água europeia 100% das vezes. Então eu disse, por quê? Porque isso passa uma mensagem de exclusividade e de padrão. Então a pessoa vai lá, ela vai receber um café que na época nem tinha Lavazza, não sei se dá pra falar a marca. Pode falar tudo. Não tinha Lavazza no Brasil. E aí eu trazia, nas minhas idas pra Europa, que eu vou sempre nas feiras, eu trazia o café de lá para atender nossos clientes daqui, e a gente sempre tinha algo, São Pellegrino ou a Perrier. Porque a pessoa que entrasse lá, ela sabia que ela já estava entrando em algum lugar onde alguma mensagem estava sendo passada de padrão, de alto padrão. Isso começou como um pequeno processo, e depois os outros, onde eu comecei a criar o tipo de atendimento, tudo isso que eu destaquei em relação a entender personalidade, entender gostos, referências e tudo mais, passou a ser parte desse novo processo de atendimento, que eu comecei a descrever ele num manual de processo da empresa. Eu mesmo redigi, hoje é uma coisa assim, porque todo ano vão sendo criadas novas etapas dentro desse processo, e fui criando todos os processos, desde ligar a luz na empresa, até o que falar, o que não falar no telefone, o que escrever, o que não escrever, entender que as pessoas, no momento que estão lá dentro, toda a opinião que sai da boca delas é uma opinião da empresa e não deles. Então tudo tinha que ser um pouco regrado para que a gente pudesse oferecer um padrão de atendimento e serviço ótimo, e que ele pudesse ser repetido, e em algum momento, quando eu não estou lá, ele possa ser replicado por alguém que não seja eu. Eu até ia perguntar isso. Você faz um treinamento de equipe? Como você faz para trazer essa excelência sempre? Você já procura pessoas que já vieram com algum background? Como que é isso? Hoje até ontem, na verdade, estava rolando Eu cheguei de Los Angeles ontem, acendi a TV do hotel, estava passando notícias e dizia: o Brasil chega nos números de escassez de 80% de talentos. Ou seja, não tem talentos, né? É muito difícil, o mercado está muito complicado. Então, se a gente for buscar gente preparada no mercado, a gente não vai achar. Até esses dias eu fiz piada também com pessoas que eu estava procurando que soubessem de cinema, de arte, de moda, de cultura, e não existem, não tem. A gente tem que formar essas pessoas. E é muito difícil porque se a gente parar, ou se eu parar para fazer um treinamento, há certas partes da empresa que precisam de mim, elas não vão andar exatamente do jeito que eu quero nesses momentos. Então o nosso treinamento é o dia a dia, acompanhando as pessoas que já sabem fazer isso e tirando dúvidas dos que estão fazendo parte do treinamento. Hoje, por exemplo, tem um menino que começou com a gente como estagiário, e hoje ele está liderando atendimentos. Faz 3 anos ele entrou como estagiário, estava costurando botões, e hoje ele está lá engravatado, recebendo clientes e falando sobre tudo que a gente fala. Mas é um processo que não é simples, porque a nossa empresa não é simples. Ela é muito complexa em função de tudo que a gente tem que saber para poder oferecer o que a gente quer oferecer. Sim. Adorei. Como que você, né, desenha, faz o planejamento? É o planejamento anual? Olha, esse ano a gente quer atingir isso, quer fazer isso. E quais são as metas, assim, que sempre você foca em bater? Uma das metas que eu tenho hoje é vestir o Batman. Adorei! Vestir o Bruce Wayne em um filme mesmo. Então, e aí... Que incrível! Boa meta! E eu escrevi ela faz uns 2 anos. Quase aconteceu ano passado, quando a gente vestiu... Foi por acaso, a gente não vestiu o Robert Pattinson. Porque ele namora uma menina que é amiga de uma amiga, e disse: não, a gente conversa, e daí, quase, estive perto. Mas, por exemplo, começa com um planejamento de metas estratégicas, onde, por exemplo, essa é uma meta estratégica, onde se eu chegar lá é porque muita coisa aconteceu. Não é só eu vestir o Batman, né? Porque é engraçado. Não, é porque para estar dentro de um filme e o Batman, que é um dos caras mais elegantes do cinema, algo bom deve ter acontecido. Então, é uma mensagem que eu passo e é algo que eu coloco na minha cabeça que vai me levar por um caminho grande, né?
Mas eu determino metas em função do que a gente precisa para poder crescer, do que a empresa precisa para ela se manter e do que a gente precisa para trazer novas pessoas, né? Porque como o único ano que a gente não cresceu foi em 2020, né, que fechamos as portas e, na verdade, fechamos as portas, mas a gente continuava lá dentro, porque não tinha como parar, a gente não fez o que muitas das indústrias fizeram, né, de fechar e dizer, não, vamos ver o que vai acontecer. A gente, não, vamos se reinventar, vamos estar aqui, porque eu tinha uma equipe que precisava da gente e da empresa para poder sobreviver. Então, a gente estava lá, chegamos a fazer máscaras e tudo mais, porque eu precisava que as pessoas ficassem motivadas e que, por alguma razão, elas se sentissem que a empresa estava atrás delas e bancando elas. Claro. E hoje é muito importante isso para nós. Mas o que eu já me fugi. Eu perguntei a meta. E até é curiosa, que quando ele falou Batman, a gente no Tuk-Tuk vendo o negócio do Batman também agora. É verdade. Que máximo. A gente tava em Portugal e a gente foi dar uma volta pra fazer um tour pela cidade. E os tuk-tuks, cada um tem uma identidade, né? Sim. E a gente dividiu o tuk-tuk com duas japonesas. Foi. Então elas estavam de frente e a gente pra rua, né? Então a gente olhava o mundo por trás, né? Tipo assim, passava. A gente tava de costas. De costas, caso, exatamente. E tinha um carro atrás com um Batman em cima, super. Aí o que chamou a atenção foi, gente, olha o Batman aqui. Agora você fala Batman também. Ó, viu? Olha só, você vai alcançar o Batman, viu? O universo tá tudo conectado. Adorei. Mas eu tava falando sobre o planejamento. Sobre o planejamento. Nisso eu planejo o que a gente vai... De que forma a gente vai crescer, quais são as metas que a gente tem em relação a faturamento e quais são as metas em função a fatos e coisas que a gente tem que atingir, como essas, ou como mais viagens, ou como novos fornecedores, e isso determina muitas coisas do nosso trabalho e nosso dia a dia, né? Ou como obter novos, por exemplo, agora uma das metas era ter fornecedores novos. A gente fechou em 2021 uma parceria com o lanifício Piacenza, que é o lanifício mais antigo do mundo. Eles são a mesma família desde 1733. Que incrível. É genial. E eles são os que fornecem os tecidos para Louis Vuitton, para Chanel e para tudo que é de mais luxuoso no mundo, são eles que fazem os tecidos. Eles são poderosíssimos na Itália, é um dos caras maiores. Eles estão meio que brigando com a Loro Piana. Não sei se dá pra falar todas essas marcas. Pode falar, não, pode falar tudo. Que foi comprada pelo grupo da Louis Vuitton, né? Porque a Loro Piana fornecia para a Louis Vuitton, e a Louis Vuitton, os caras são geniais, né? Foram lá e compraram o lanifício inteiro. Então, hoje, o lanifício da Loro Piana é da Louis Vuitton, e a cabeça do grupo, não, da Louis Vuitton é genial e fez com que a Loro Piana aumentasse valuation de tudo. E hoje a Loro Piana é conhecida por muita gente que não conhecia, e o valor de venda está muito alto, porque é uma estratégia genial deles. Então, hoje está a Piacenza por um lado, a Loro Piana por outro, e a gente conseguiu isso. E teve que ir para Nova York, que é a sede dos representantes dele é em Nova York. A gente se reuniu lá e hoje a gente tem acesso a eles, que são um dos tecidos mais nobres do mundo. Então isso é uma das metas que a gente atinge para poder ter coisas que ninguém tem. Claro, se diferenciar, né? E você comentou sobre marketing de guerrilha que você fazia lá atrás e você aplica muito hoje. Quais são as ações mais legais que você acha que você já executou com a marca, e se você puder contar alguma que você está planejando aí pra gente? Muita coisa. A gente não comunica praticamente nada do que a gente faz, só que participa de muitas coisas loucas, assim. A gente veste algumas personalidades dentro do mundo da música. A gente já vestiu Julian Casablancas dos Strokes, a gente vestiu Alex Kapranos do Franz Ferdinand, não sei se vocês conhecem essas bandas. Agora a gente veste a banda Father John Misty também, que é lá de Los Angeles. A gente vestiu a Bárbara Palvin, que é modelo também, e isso nos leva a ambientes onde se geram coisas muito legais, e a nossa comunicação está em viver coisas normais para o mundo diferente, como o nosso dia a dia. A gente não vira tiete, nunca vira fã dos nossos clientes, a gente vira amigos. Então eles nos introduzem em ambientes muito loucos, como por exemplo o Julian. A gente estava em Nova York, fizemos as medidas, e eu, por acaso, estava em Los Angeles fazendo um curta, onde estava a Bárbara Palvin, a Suju Park, que hoje é uma das modelos mais famosas da Coreia,
o Luke Brandonfield, que é um ator inglês também, que virou um amigão meu lá de Los Angeles. E, casualmente, os Strokes tocavam o primeiro show pós-pandemia em Los Angeles. E aí eu era convidado dos Strokes na área VIP dos Strokes em Los Angeles. E isso era, esse cara é o brasileiro lá, porque às vezes eles não sabem que eu sou uruguaio. Não, o brasileiro que faz moda. É isso, faz o quê? Me mostra aí. Aí já surgem outras coisas e nos levam em outros ambientes que depois fazem muito bem para a marca. Então ali a gente faz diversas coisas, ou por exemplo um desfile nosso, a primeira entrada era super formal, todo mundo de traje, eram tipos de trajes diferentes, black tie, white tie, várias coisas, e o último modelo levava uma flor, e deu a flor para uma menina que estava ali, né, no desfile. E ela tava com o menino do lado, e o menino pegou o modelo, jogou no chão e começou uma briga. Só que tava tudo montado por nós. Ninguém sabia que isso era de verdade. Mas todo mundo deve ficar em choque. E todo mundo e aí paramos o som do desfile e todo mundo ficou... Meu irmão era o único que sabia. Meu pai tava lá, ele não sabia. Ninguém sabia. Ficaram todos preocupados. Meu irmão entrou no meio da briga para separar, supostamente, e aí depois a gente coloca uma música dos Stones e entram todos os modelos maquiados de briga, e aí todo mundo fez e uau, aí, que jogo de marketing, hein? E aí saiu nos jornais e tudo mais. Isso no começo da marca. E gerou esse buzz, esse midiático espontâneo que nos traz resultados. Ou depois também notícias, por vestir essas pessoas que vira notícia aqui quando a gente tá, por exemplo, eu vesti o príncipe Venceslau von Liechtenstein, que é um dos príncipes do Principado de Liechtenstein, o ex da Adriana Lima até. E aí depois virou notícia que a gente estava vestindo um príncipe na Europa e tal. Legal. Então, e tem muitos brasileiros também, né? Famosos que vocês também vestem, artistas aqui também. A gente veste algumas pessoas interessantes. Sempre quem nos procura tem uma personalidade específica e quer algo em particular, sabe? A gente veste pessoas, desde humoristas, atores, ou esses dias a gente estava com o Bhaskar, o irmão da Loki, que tinha que casar, eu acho que ele ia casar na Tailândia, e precisava alguma roupa que fosse legal e que tivesse a ver com o ambiente onde ele ia casar. E aí a gente gerou uma solução que no começo, mas eu acho que vai ficar muito... Vamos lá que vai ficar demais. E aí ele foi lá, vestiu e ficou genial e funcionou bem porque a gente entendeu o lugar, entendeu aquilo que eu falava no começo, entendeu o lugar, entendeu o horário, entendeu o momento e entendeu ele. Então muitas coisas ele tinha um potencial muito legal, só que talvez estava pensando que ia ser um pouco mais casual do que seria. E a gente chegou com a solução esperada e deu certo. Eu imagino, deve vir várias pessoas, olha, eu quero igual a esse, não pode. Não pode, Que máximo. Às vezes a gente perde clientes assim, e faz parte do negócio. Aconteceu também já de um cliente vir, queria uma lapela brilhante para um casamento de dia e tal, e aí eu disse, a gente não vai fazer, não faz isso. E ele me perguntou, mas vocês não conseguem fazer? Eu digo, não, a gente consegue fazer, mas não vai fazer, a gente não pode fazer isso, porque depois vai meu nome ali no meio e vai dizer, o Placer está vestindo pessoas desse jeito, que estava errado em vários sentidos. E eu disse, a gente não consegue fazer isso. Só que a gente te mostra todas essas soluções, alternativas geniais que vão ficar melhores que essa referência. Mas essa referência tem um monte de like. E eu digo, quem são esses likes? Quem deu like nisso aí? É um monte de gente que talvez não tenha consciência ou conhecimento. Eu ia dizer knowledge. Eu vim ontem, ainda tenho... Tá no fuso horário. E quem são? Não são ninguém que possa fazer com que aquele conhecimento seja aproveitado por você. Então, a gente não... Isso de uma forma muito... Eu estou resumindo, muito educada e correta, né? Mas a finalidade era não podemos vestir você desse jeito porque está errado. Então, às vezes, a gente sendo muito fiéis ao que a gente acha correto, a gente não se vende para algum tipo de pedido de cliente. Porque faz parte da identidade da nossa marca. E isso que constrói legado. Sim. E tudo vocês fazem sob medida do zero. Qualquer tudo sob medida. Cliente, qualquer coisa. Até se tem um cliente, não sei se vocês têm esse tipo de cliente que tipo, quero roupa pra eu ir trabalhar, né? E a pessoa, sei lá, às vezes faz a mesma modelo, não sei como que é, mas às vezes gosta de tudo igualzinho, né? Vocês também tem cliente assim? Tem. Às vezes, o legal é que no momento em que a gente faz uma roupa, a gente já guarda o histórico das medidas e o histórico de detalhes. Então, para uma segunda roupa é muito mais fácil.
porque a gente já tem tudo isso. Então, ela passa a ser uma sob medida, só que parte do processo já foi feito e a gente aproveita isso para economizar tempo. Legal. Então, tem... uma das ideias que a gente tem para esse ano, que está dentro das metas que a gente estabeleceu, é ter uma linha mais casual e mais simples que eu digo em confecção, para o dia a dia ou para alguns esportes. Daí, coisas relacionadas com tênis, com golfe. Eu acho lindo, acho lindo. Demais. Isso é uma grande referência nossa, alguns dos esportes. Que também foi referência grande de dos movimentos sociais ingleses que mais nos inspiraram, que foram os mods britânicos, que eram a primeira geração de jovens que queriam se vestir melhor que os pais e queriam ser melhor vestidos que os outros jovens. Então eles eram contra os hippies. Eles queriam estar bem vestidos, eles não queriam estar mal vestidos. E aconteceu uma mini revolução na moda, e a partir disso surgiu grandes marcas. A Lacoste andou muito nessa leva, a Fred Perry entrou muito nessa leva, a Sergio Tacchini da Itália entrou muito nessa leva, a Bernd Sherman entrou nessa leva, porque jovens estavam usando roupas que estavam associadas ao golfe, ao tênis, ao polo, ao rugby, para se vestir bem no dia a dia. E uma das coisas que eles diziam, que é genial, é que se eu estou brigando com um mal vestido, a polícia vai separar o mal vestido, não vai me separar. Isso dito na Inglaterra, em Londres, na década de 60. Os ternos, eu fui naquelas lojas antigas inglesas lá em Londres, que tem aquela rosinha, que tem lojas de mais de 100 anos também, né? A Rua da Alfaiataria de Londres, maravilhosa. A Savile Row. Maravilhosa. Aquilo lá eu não sei se eu vou falar certo, mas eu acho que os ternos nasceram da Inglaterra, não? Em parte, sim, porque a gente tem a camisa, ela nasceu no Egito, a gravata nasceu na Croácia, o primeiro paletó, como formato de paletó, nasceu entre Inglaterra e França, mais Inglaterra, e o formato em si de hoje, ele tem uma... ela está focada na realeza, né? Sempre tem a ver com a realeza, que é uma das coisas que a gente fala sempre do luxo. O luxo, ele é o pai de tudo que existe no mundo. Sem luxo a gente não tem nada. E aí vão dizer, como assim? Não, porque todo o resto das coisas são uma cópia ou uma emulação do que foi criado pelo mercado de luxo. Então, se a gente tem um microfone hoje de algum tipo, é porque alguém criou um microfone muito, muito bom, e a gente tem uma série de outros microfones que vão ser utilizados pelo resto da sociedade. A gente tem uma pintura que é feita de um jeito, então depois vão criadas outras coisas para emular aquilo lá. O luxo é assim. A gente tem obras de arte que só existem porque alguém pagou por elas. Senão a gente não teria Sim. mil coisas que a gente tem porque alguém eu quero, por quê? Porque eu quero. E acabou a história, né? E teriam quadros que a gente não teria hoje. Agora vem a minha pergunta. Como que você começou a precificar o seu produto? Porque a gente está começando do zero, né? Obviamente, eu acho que conforme foi melhorando os produtos que você teve, você foi entendendo que caminho você seguia. Mas você já sabia que você queria entrar para o mercado de luxo? Você se inspirou em alguma marca ou viu que tinha aí um buraco no mercado que você podia entrar? E daí, como você chegou aos seus preços? Eu sempre quis trabalhar com excelência. Uma das coisas que a gente sempre fala é em busca da excelência, porque a excelência ela não tem, é uma meta inatingível, então é algo que você nunca vai chegar. Se você busca ser excelente, você nunca vai ser excelente, é um processo. Então, porque sempre tem alguma coisa melhor, sempre tem algo melhor, e vai ter aquela pessoa que faz aquilo melhor do que você faz, e você vai tentar atingir, depois quando chegou lá, descobriu que tem outra que faz melhor, ou aquele tecido e tem outro melhor, e tem outro melhor, sempre vai ter assim. E daí quando você já chegou num limite, você começa a mudar estéticas, e depois você começa a mudar processos para ser o melhor em menor tempo, ser o melhor com maior utilidade, com maior utilidade. E aí uma das coisas que me inspirou muito foi a Hermenegildo Zegna, porque também é familiar, e eles focaram muito em vestir bem, em entender as pessoas, e eu foquei muito em Hermenegildo Zegna como meu top. Daí no momento quando a gente atingiu o fornecimento de Hermenegildo Zegna para os nossos trajes, foi como um antes e um depois. Eu disse, não, agora a gente já está jogando outro jogo. E isso foi crucial para a gente entender que estávamos em uma posição que nem eu sabia que a gente estava. E isso, no meu caso, sempre precisei de um auxílio exterior, porque eu não tinha capacidade de perceber, eu só ia.
Só sabia mais ou menos o que eu queria, onde eu tinha que chegar, o que eu precisava fazer para isso. Só que até eu perceber de que, peraí, a gente tá bem pra caramba nisso. A gente tá fazendo coisas que ninguém faz. A gente tá chegando em lugares onde ninguém chega. Como as coisas... Eu sou um pouco desapegado, na verdade, em várias coisas. Então, para mim, se a gente tem que investir muito em uma coisa, eu não vou me apegar ao que eu tô investindo. Eu tô buscando o resultado daquilo. E se perdi, faz parte do jogo, né? E a precificação, por sorte eu tenho a ajuda do meu pai nessa parte, nessa área, onde eu entendo muito bem o que custam as coisas e o que a gente tem que cobrar para que o círculo inteiro funcione e a gente continue no meu processo, que é excelente. Se eu quiser estancar as coisas, é muito mais simples a precificação dos meus produtos, porque eu sei que eu vou me manter nisso aqui. Eu criei um produto, compra, revenda e acabou. Mas no momento em que a gente está sempre criando coisas novas, tipo agora eu estou trazendo uns acabamentos metálicos para dentro da calça que tem que ser feitos à mão, já não é mais com a máquina. Então ali já tem uma hora a mais que não está calculada no meu preço de hoje. Eu vou ter que ter um preço novo, porque eu vou ter que aumentar umas 2 horas o processo à mão dentro da calça. E ali... A galera deve pirar comprando, né? Precisa comprar um terno, imagina, feito à mão. Exatamente. É muito louco, assim, Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no mercado é que muitas pessoas não entendem o que é o processo de alfaiataria. E muitas coisas não se veem porque estão dentro da roupa e foram feitas por alguém que estava lá trabalhando. Se a gente fizer um pesponto à mão, demora 2 horas. Se a gente fizer um pesponto na máquina, demora 10 minutos. Se você não sabe, é a mesma coisa. Então, hoje, uma das coisas que faz com que os valores possam ser executados de uma forma ou não é a percepção do cliente. Em outros ambientes, onde as pessoas estão muito acostumadas com a alfaiataria, elas já olham, isso aí foi feito à mão, isso aí foi feito à máquina. Então, uma das coisas que a gente faz hoje é tentar ensinar o nosso público sobre o diferencial, para que ele perceba o diferencial e escolha de melhor forma. E hoje, isso já engata nisso que você está falando, como que você percebe o consumidor brasileiro em relação à alfaiataria e até em relação aos estrangeiros lá de fora, assim, qual que é a diferença? O consumidor brasileiro, cada vez mais, ele vai se aguçando em gostos. Que também é aquilo de que a gente fala, né, que o bom gosto não tem volta atrás. No momento que você toma um vinho e acha melhor que todos os outros que você tomou, é impossível que essa mente diga, não, esse aqui não é mais o melhor, é o outro que eu tinha tomado antes. Porque o paladar é o paladar. E assim como qualquer coisa que a gente consuma. A gente percebe que é melhor sentar num assento melhor, a gente percebe que é melhor o toque de um tecido, é melhor uma comida, e até a gente começa a ficar mais chato para muitas coisas, né? Como a gente começa a consumir coisas boas em muitos lugares, a gente vai para um restaurante e às vezes não gostou. Não é porque sejamos chatos, é porque o nosso paladar já está em outro lugar. E esse é o que eu vejo muito que está acontecendo com o público brasileiro. Ele deixou de olhar para os Estados Unidos e começou a olhar mais para a Europa. E a Europa tem os gostos através de tradições e não através de consumo. E que foi o que separou o mundo, né? Os Estados Unidos é o consumo e a Europa tradições. E o brasileiro começou a perceber que tinha mais a ver com a Europa do que com os Estados Unidos. Então, antigamente, você ia para os Estados Unidos, ou na verdade para a Europa, e você percebia quem era brasileiro. Hoje, já, obviamente, às vezes tem, mas é muito mais normal se ver como um europeu, né? Não vendo isso como uma coisa melhor ou pior, né? Porque muitos de nós têm essas raízes dentro de casa. Então a gente tem essa estética de se vestir de certas formas. Então a gente começou a ver, não, a gente tem mais a ver com o europeu do que mais a ver com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai ser mais focado com um consumo e a Europa com tradições. E o consumo e a percepção do gosto, de se vestir bem, surge da Europa pela questão da tradição. Então, quanto mais vezes eu visito, mais referência eu tenho. Quanto mais eu olho para a Europa, mais informação eu tenho. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente só vai absorvendo. Então, quanto menos consumista eu viro de querer comprar e quanto mais eu quero me vestir, que é uma das coisas que a gente fala dentro da empresa, a gente não vende roupa, a gente veste pessoas. São coisas completamente diferentes. A gente não busca vender, a gente busca vestir. Eu sei que alguém muito bem vestido
vai ser elogiado por outras pessoas. Alguém que me comprou vai me dar um resultado econômico, só que com esse resultado econômico eu posso ter caixa, mas eu quero futuro. Então eu quero mais compras. São diferenças que a gente tem. Uma das coisas que eu aponto negativas entre o público de fora, dos nossos clientes, e uma parte daqui, não o público brasileiro em si, é que o brasileiro desconfia para depois confiar, e o europeu ou os nossos clientes dos Estados Unidos confiam para depois desconfiar. Nós, sul-americanos, somos desconfiados. Então, você tem que me convencer que é bom para ser bom. Lá, não, eu acredito que você é bom. Só que se você me mostrar que é ruim, aí eu começo a desconfiar. Então, a gente tem essa diferença. A gente desconfia primeiro para dizer, não, será que é tudo isso mesmo? Não, tá bom. Lá é ao contrário, pô, que legal. Até vocês devem, quando vocês estão fora, devem receber elogios na rua, receber elogios de desconhecidos, falar com pessoas que falam bem gratuitamente, coisa que aqui não acontece tanto, porque a gente é um pouco mais desconfiado, um pouco mais da nossa, e eu me incluo dentro disso. Eu acho que a galera aqui no Brasil, ela tem ela acaba gostando mais, validando mais depois que já deu um buzz, né? Então, quanto mais buzz você vai dando, quanto mais experiências você vai dando, mais eu acho que as pessoas querem participar. Eu acho que elas acreditam depois, foi o que você falou, né? Tipo, ela... Só que isso faz com que você fique na curva descendente das coisas boas. Quando você percebe na ascendência que algo é bom, você vive um momento de curtir aquilo lá muito maior do que aquele que percebeu quando todo mundo já percebeu, porque é a curva descendente. Quando você está indo aqui, você percebeu que aquilo é bom, vou consumir. Então tenho tudo isso aqui até que eu vire modinha. E aí quando começou a virar modinha, que já foi validado por todo mundo, o espaço de tempo de consumo daquilo lá é menor. Então o seu tempo naquilo lá virou pouco, então você já tem que trocar para outra coisa. Então é muito mais louco por isso aqui, e isso está tudo relacionado com o consumismo estadunidense, né? Que é venda, e o europeu é mais consumo para preencher coisas minhas, né? Sim. Então, vamos lá, o Power principalmente é para inspirar quem ama empreender. E a gente sabe que essa parte de moda, né, o Brasil é muito apaixonado desde de alfaiataria, então é mais ainda, né? Eu amo moda masculina. Eu acho que quando você tava falando que o seu melhor cliente é aquele que é bem vestido e as pessoas olham, e é impressionante isso quando a gente vê uma pessoa que é bem vestida, né? Principalmente com um bom terno. Que dica você daria? Porque a gente sabe que temos vários alfaiates, até em cidadezinhas pequenas. Que uma boa empresa de alfaiataria não poderia faltar de ter? Aqui tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente realmente muito boa. Aqui em São Paulo tem muita gente boa, tem muitas pessoas que entendem o que é o branding de trabalhar com alfaiataria e de entender o público, num caso premium, mas por outro lado a gente tem muita mão de obra boa que são de alfaiates do ofício mesmo, que infelizmente está perdendo essas pessoas, muitos pela idade mesmo. Mas uma das coisas que eu digo é: entenda o cliente, né? Entenda as pessoas, conviva com as pessoas. Dentro de umas coisas que a gente sempre fala, ou em palestras, ou em alguns cursos, eu digo: se você quer atender a classe A, viva a coisa da classe A. Porque a pessoa, ela quer satisfazer o seu desejo. Se você só quer vender para a classe A, você não está entendendo ela. Então, conviva, entenda, para depois oferecer uma solução. E que não seja ele que compra de você, e sim que você está vendendo para ele. Isso, não sei se fica muito claro. Fica claro. Né? Como eu sou muito de... Abro um negócio e já vem uma coisa aqui, eu vou indo pelas ramificações. Mas uma das coisas que eu falava para um pessoal que trabalha com corretor de imóveis, eu dizia: você tem que entender que se você está em um patamar alto de mercado de luxo de imóveis, você tem que entender que a pessoa, a maioria das vezes, você não vai estar vendendo para ela vai estar comprando de você. São coisas muito diferentes. Hoje eu vendi. Não. Hoje ele comprou de você. Você não chegou na persuasão para conquistar. Ele foi lá e aceitou a negociação que ele queria aceitar do jeito que ele queria. Então não foi você que vendeu. E muitas dessas coisas em que essa pessoa que está tentando, ou te dá o espaço para que você ofereça o que você tem, ele te vê como alguém que está entendendo o dia a dia dela, que está entendendo as necessidades e está vendo em você uma solução para hoje e futuro.
porque senão as pessoas, quem vem por preço, vai por preço, né? Então, se ele estava comprando, vendi para ele. Não, ele comprou de porque estava o preço que ele queria. Amanhã ele vai estar para outro que consiga planejar um processo a mais longo prazo e consiga ter uma negociação melhor e ser entendido em soluções. E nesse caso eu falava, você vai vender um apartamento em tal bairro de São Paulo, beleza, então circula no bairro, vê quais são os melhores restaurantes, a partir disso, entra neles e seja frequente desses restaurantes. Vai lá, pede vários pratos e vê o que você gosta mais. E quando você for vender o apartamento, diz, o apartamento é genial, tá tudo legal, mas, o pato que tem naquele restaurante vale a pena a compra do imóvel. Porque você vai descer num sábado de manhã com a sua esposa e você vai pedir aquele pato à laranja que tem naquele restaurante, mas pede a mesa que tá perto do jardim, porque entra um vento. E aí esse cara tá entendendo a minha vida do meu jeito, então, eu vou comprar com você. Esse tipo de coisas, que é entender o cliente, é algo que, se o restante do mercado fizesse, a gente eleva todo o mercado. Porque todas as pessoas vão conseguir entender os clientes e oferecer o que eles realmente precisam, porque se colocaram no lugar deles. Mais ou menos. Deu pra entender super bem, exato. Falando de bom boa, vinho, a gente quer te dar um presente. 067 vinhos. Muito obrigado. Pra você. Esse é um vinho, eles são produtores, importadores e exportadores. Esse vinho é um rótulo autoral deles, eles são lá de Campo Grande. Em homenagem, acho que esse é o salto da Piraputanga, que é em homenagem a um peixinho que tem lá que ele salta pra comer uma frutinha. Exato. Não, eu tô aqui de olho, né? Porque esse vinho é novo, gente. Enquanto a gente tá batendo papo aqui durante o nosso episódio, tá passando o QR Code aqui, entrega pra todo o Brasil e tá em vários lugares agora. Então tá com restaurante na Itália e estão em vários wine bares aqui em São Paulo. Não, em vários aeroportos do Brasil e também em vários shoppings do Brasil. Gente, 067 vinhos, vocês vão se apaixonar. Exatamente. Maurício, a gente tem um quadro aqui que você mesmo sorteia umas perguntas pra você. Então eu vou te dar aqui. Surpresa, Vou dar pra Juju. Depois você pega de volta, tá? Claro. Você pode escolher e você faz a pergunta pra você mesmo. Boa sorte. Vamos ver. Gente, até eu fico nervosa com essas perguntas. Eu fico assim, ai meu Deus do céu. Se fosse preso sem nenhuma explicação, o que seus amigos e familiares pensariam que você fez? Adorei, gente. Olha, Juju foi longe. Que eu tinha brigado, certo? Adorei. A gente no Uruguai eu jogava rugby também, e a gente no Uruguai é um pouco mais inquieto. Então, eu acho que não cometeria nenhum crime, mas se o Maurício tá preso, deve ter se metido em alguma briga, alguma coisa do tipo. Adorei. Boa, muito bom. Mas tem uma surpresa até pra gente. Tcharam! Gostei. Eu tô sendo sincero, né? Não, mas Adoro, tem que ser, né? Imagina, eu fiz parte da máfia, meus... Mas faz parte a verdade a gente vem de verdade, né? Então, graças a isso, temos acesso a muita coisa legal e a pessoas verdadeiras. Os verdadeiros se reconhecem. Então, te leva a círculos inéditos no mundo. Adorei. Você acredita que as redes sociais estão perdendo o seu sentido original? Com certeza. A gente estava falando disso nos Estados Unidos anteontem. Que está sendo negativo até, muitas das coisas nas redes sociais, porque elas estão criando robôs e pessoas falsas. Até tem a ver com o que a gente estava falando antes da verdade. Pessoas que têm a vontade de sentir o que é ser tal, emulando personagens e vivendo a vida de personagens e acreditando nisso. E é mais triste, porque depois, quando enfrentam a vida real, elas confundem quem sou, quem não sou. E em certos ambientes isso está acontecendo com a galera nova, está acontecendo demais. Com todos os filtros de Instagram também. É verdade. É louco. Eu acho que está perdendo muito. A rede social antes era um espaço para a gente se comunicar e se ver e se falar com pessoas ou mostrar coisas legais, e passou a ser outra coisa. Até, na verdade, rápido... Eu estava fazendo uma tese sobre isso há alguns anos atrás, sobre a relação de uma... Como é que se diz? Gôndola. Prateleira de supermercado e o Facebook era na época, faz muito tempo isso. Onde as pessoas tinham seu rótulo, suas especificações, seus ingredientes,
e apontavam somente as coisas boas e escondiam as coisas ruins, como qualquer produto. E como qualquer prateleira, a gente podia pegar, olhar, não sei o que, consumir um dia, depois não consumir, pegar outro, não gostei agora, vou e pego outro. E sermos pessoas dentro de uma prateleira. É verdade. Forte isso, né? Forte. A gente tem que entrar nas powers. Agora a gente tem outro quadro pra finalizar o programa, que são perguntas mais rapidinhas que a gente faz. Chega, começa aí. Ai, adorei essa minha pergunta. Estamos falando, né, de boas impressões. Sim. Existe a possibilidade da pessoa causar a segunda impressão depois que eu acabei de ver você com esse seu terno, com essa sua roupa? Dá pra causar a segunda impressão? Não. Existe só uma chance de dar uma boa primeira impressão. E a segunda impressão, ela tem que desconstruir tudo que foi pensado na primeira. Até tem uma das coisas que a gente faz, a gente estuda, são a percepção dos primeiros 7 segundos. Os primeiros 7 segundos a gente percebe a nossa cabeça, com tudo que a gente já teve, consumiu, leu, aprendeu e viveu e observou, nossa cabeça faz uma conclusão de personalidade em 7 segundos, onde a gente vê o que representam os gestos, os olhares, os movimentos, o que a gente gosta ou não gosta fisicamente, o que a gente gosta da roupa. Tudo isso nos gera um avatar, onde tudo que eu diga para você vai passar pelo filtro desse meu avatar para gerar persuasão de convencimento. Então, tudo que você vai me dizer vai ter que passar pela minha primeira conclusão do seu avatar para ver se o que você está dizendo é verdade ou não. E isso, para quebrar esse primeiro avatar, leva um tempinho. Então, a segunda impressão, ela vai demorar muito para destruir essa primeira imagem que foi criada por nosso cérebro em base a tudo que a gente já sabe. Porque a gente teve que dar novas informações para o cérebro para destruir o avatar imaginário que a gente criou para julgar você. Uau. Caramba. Uau. Boa. Você acha que a moda tem relação com o ego? Se sim, qual que é? Sim, total. Tudo em relação a egos e medos, né? Que nem eu falei no começo. Porque muitas vezes a gente consome para pertencer ou consome para não ser excluído. Muitas vezes a gente consome para se parecer ou consome para mostrar algo que a gente quer, mas não é. Por isso, uma das coisas que a gente acha mais interessante, a gente como empresa, é as pessoas se vestirem em função da sua personalidade. Não importa o lugar, e o que eu digo não importa o lugar, não quer dizer que eu vou estar de tênis num casamento. Porque se no casamento o dress code é formal, eu não posso estar de tênis. Mas a personalidade pode ser expressada de várias formas. Então, no momento em que a gente percebe que o julgamento alheio, ele existe, mas ele, no fundo, não afeta nada, porque ninguém está pensando, não está nem aí para sua vida. Realmente, as pessoas não estão para suas vidas. Literal. Só você. E os seus medos, que alimentam o ego, é o que fazem com que você se preocupe pelo julgamento dos outros. E isso faz com que você tome atitudes e consuma de um jeito e tome decisões em relação à moda geradas por impulso, que é diferente a ser advogado de marca. Eu sou fã da Saint Laurent, fã. Então, muitas coisas eu gosto da Saint Laurent e eu vou consumir Saint Laurent porque tudo que a Saint Laurent representa tem a ver com a minha personalidade. Não porque seja Saint Laurent. Eu gosto muito da Ben Sherman e da Fred Perry. Ben Sherman, se a gente for comparar, é uma marca super, super normal. Só que representa também parte do que eu sou. Então, se as pessoas conseguissem entender que o seu ego, na verdade, atrapalha e que o consumo tem que ser a partir da verdade, da sua personalidade, a gente teria consumidores melhores e o ego não afetaria tanto a pessoas insatisfeitas, mas super bem vestidas, porque estão usando um monte de marcas e coisas, e pessoas tristes porque estão achando que estão sendo julgadas de forma errada e por isso não conseguem se expressar. E é tipo isso aí. Ótimo. Vou até fazer esse push do que você está falando. Como que você criou a cultura da sua empresa? É algo que ainda tem sido construído e para mim é a coisa mais difícil, porque não é fácil. É uma cultura onde tem tanta
informação e precisa ser entendida de forma honesta, é difícil criar essa cultura que todas as pessoas sigam, entendam e vistam a camisa. É complicado. Mas, mesmo assim, eu criei tem o manual de processos e o código de conduta. No código de conduta da empresa tem tudo que a gente acredita como cultura, inicia com frases de autores que eu acho legais e que eu considero que tem a ver com a marca. Então tem coisa de vários ou escritores ou filósofos que eu acho interessante, e a partir disso eu criei essa cultura onde se você conseguisse entender esse código de conduta, você conseguiria conviver com qualquer pessoa do mundo e sentar em qualquer mesa, porque isso limita certas coisas e potencializa outras. E é algo que não tem fim também. A criação dessa cultura, ela vai evoluindo, porque todas as vezes a gente vai evoluindo. Como, por exemplo, a primeira vez que a gente atendeu o príncipe, a gente estava escolhendo tecidos e ele disse, esses tecidos eu não posso vestir na frente do Papa. E eu digo, olha só isso aqui. Eu não tinha nem ideia que existia esse protocolo. Por mais que a gente estude protocolo, eu não sabia disso. Então, é uns tons de azuis que ele podia, porque ele disse, eu quero ter esse traje para poder usar em todas as ocasiões. E pode ser num encontro com o Papa. Eu digo, que incrível. Então, que demais. Isso vai atualizando nossa cultura. Nossa, por isso que o livro tá tão grande. Vai crescendo toda hora. Pra gente finalizar, qual, na sua opinião, você acha que são as próximas tendências de moda? Eu acho que a formalidade está voltando muito. A parte onde seguir regras é algo bom, está voltando, porque isso está cada vez mais associado com cultura e ser bem educado. Então, acho que uma parte, né? Porque vai ter o mercado, ele é dividido. Não existe o mercado da moda como uma coisa só. A gente tem uma parte que sempre vai ser um consumo muito focado em shares e likes e followers e personalidades, e vai ter outra parte que vai estar focada em consumo e expressão de personalidade real. Vão existir as duas, sempre. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas que estão entendendo a expressão de personalidade real, que é a verdade, que são as pessoas que estão cada vez com menos amigos porque perceberam que ter menos é mais e que eu não preciso simular coisas para me dar bem com pessoas, essas pessoas começam a executar a sua personalidade de forma mais genuína e o consumo passa a ser mais consciente e mais focado em educação e respeito ao mais correto, por dizer algo, né? Então, eu vejo muito uma tendência mais clássica do que a Chanel antigamente, Saint Laurent anos 70, Dior em algum momento, Louis Vuitton há uns 25 anos atrás também, onde isso passa a ser chique de novo, passa a ser legal de novo, e o ser verdadeiro é legal, por mais que eu esteja com uma camiseta e uma calça. Que isso também é outras coisas que o mercado está dando para o mercado de luxo, o luxo silencioso, né? Que ninguém sabe nada. Talvez a sua camiseta vale 700 euros, mas só quem pagou por 700 euros sabe que ela vale 700. Eu não estou querendo botar um negócio aqui na frente para dizer, olha só, paguei tanto. Então, o que eu vejo é o luxo silencioso crescendo, porque as pessoas que fazem parte desse ambiente, elas estão evoluindo para uma certa área onde não querem mais impressionar muita gente, não estão diminuindo o grupo de amigos, estão diminuindo o grupo de influência do dia a dia, porque não precisam mais de fake love, que nem a gente falava em Los Angeles agora, que em Los Angeles tem muito fake love. Então, não preciso mais de fake love. Eu preciso de pessoas de verdade, que eu possa ser sincero, falar o que eu sinto, o que eu não sinto, e isso atinge o mercado da moda com tudo. E aí a gente tem marcas que já estão fazendo isso, já perceberam, e por outro lado a gente vai ter dos de sempre, que vão querer mostrar a marca, vão querer fazer coisa, se lançou hoje, eu vou querer hoje, e vai estar dividido esses dois lugares. Eu aponto para esse lado aqui. Até para fechar, que é uma das ideias que a gente tem e é meio que patenteado nosso, o público A, que é o que a gente trabalha, ele tem dois segmentos: o que aprecia ser bem servido e o que gosta de ter serventes. Os dois têm o mesmo nível, poder aquisitivo. Um vai estar mais focado para esse lado que eu falava de consumo, ostentação, exploração de marcas e tudo mais, e o outro mais para esse lado. Ele precisa ser meio servido. Então, se você sabe de mim, entende a minha vida, entende o que eu preciso, o que é bom para o meu dia a dia,
eu aprecio o que você está me oferecendo e eu vou te tratar muito bem. Já esse aqui, ele está acostumado a ter serventes, ele quer ter serventes, quer se sentir mais do que outras pessoas e vai trazer algo que não é positivo porque essa pessoa muda toda hora, troca toda hora. Hoje essa marca, então eu sou isso. Amanhã outra marca, eu sou de novo, mudei. E no momento que essa pessoa perde poder aquisitivo, ela perde a personalidade. E aí estragou. Essa pessoa aqui não perde personalidade porque pode manter a mesma estética sem a mesma quantidade de poder aquisitivo. Sim. Maravilhoso. Uau, adorei. Maurício Placeres aqui no legal ter Powercast. você aqui. Muito obrigada. Passe suas redes sociais, Maurício, por favor. @Maurício Placeres. Legal. Pra você que tá em Simples. casa, se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa os comentários aqui, manda o episódio pra todo mundo, vamos maratonar e não esquece de se inscrever em nosso canal. A gente tá em todos os streamings, tá, gente? Eu queria agradecer, né, Bebel, a vocês que estão aqui maratonando. A gente lê tudo que vocês deixam, né, Bebel? Tudo. Obrigada, porque a gente tá ficando cada vez mais powers pelo mundo, né, Exato. Bebel? Até a próxima. Obrigada, até. Beijos.